Bom, hoje a gente vai mergulhar direto numa metáfora simplesmente incrível sobre a purificação interior. Ela vem lá do capítulo 14 do livro Dhyana Vayini de Sri Satya Sai Baba. Sabe, para quem busca clareza mental e uma paz constante, a nossa própria mente pode muitas vezes parecer um labirinto impossível de entender. Mas e se a gente parasse de ver a mente como algo abstrato e passasse a imaginá-la como um espaço físico, muito familiar? O nosso objetivo nessa exploração de hoje é exatamente estruturar essa ideia de purificação e entender de uma vez por todas o que realmente nos impede de alcançar um estado de tranquilidade profunda. Para começar, vamos focar nesta imagem aqui. Quando se mantém um aposento fechado por muito tempo, ele fica empoeirado e mal cheiroso. Para torná-lo limpo e habitável, é necessário abri-lo, varrê-lo e tirar toda a poeira ali depositada. É uma frase tão visual que dá quase para sentir o ar pesado desse lugar, não é verdade? Imagina aquele quarto trancado, sem luz, onde o ar não circula há anos. A poeira vai assentando, dia após dia, cobrindo tudo. E essa é a base de tudo o que vamos discutir. Para que qualquer espaço se torne puro e habitável, seja um quarto ou a nossa própria mente, a gente precisa enfrentar a escuridão e esse acúmulo de sujeira de frente. Então vamos para a nossa primeira etapa, os obstáculos ocultos e como identificar essas grandes barreiras para a nossa meditação profunda. A regra é clara. Antes de limpar qualquer lugar, a gente precisa enxergar a sujeira. Afinal, não dá para varrer detritos que a gente não consegue ou, pior, não quer ver. E quando falamos na mente, esses detritos são muito específicos. O orgulho, a presunção, aquela necessidade quase apaixonada de ostentar que somos superiores, a raiva, aquele anseio, sabe? Aquela curiosidade maliciosa de saber detalhes infundados sobre a vida e os defeitos dos outros e, claro, a trapaça. O texto original deixa bem claro que tudo isso são obstáculos gigantescos no caminho da meditação. Não são só pequenos deslizes do dia a dia. São pesos enormes que bloqueiam a luz e tornam o nosso ambiente interno totalmente inóspito para qualquer paz real. E o que alimenta tudo isso? A raiz desses comportamentos está no que chamamos de vasanas. Basicamente, são impulsos internos latentes. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que essas tendências erradas ficam ali escondidinhas na mente, mesmo quando a gente não está demonstrando isso nas nossas ações abertas. Elas funcionam como se fossem correntes invisíveis no fundo do mar, puxando a mente para direções que a gente não quer, tirando o nosso foco, tudo isso operando no silêncio, debaixo dos panos. Isso nos leva à nossa segunda parte, o aposento empoeirado, a metáfora perfeita para uma mente que não é examinada. O espelho mais exato de um quarto abandonado é uma mente negligenciada. Sem aquela brisa fresca da nossa consciência diária, sem a luz de observar a nós mesmos, o nosso ambiente interno fica insalubre. As vasanas e essas impurezas espirituais vão caindo como uma poeira grossa numa sala esquecida. Se ninguém abre a porta, se a gente não olha para o que tem lá dentro, o ar estagna. E o grande alerta aqui é este. O tempo, por si só, não limpa o aposento. Muito pelo contrário. O tempo sem reflexão só faz acumular ainda mais sujeira. E como a gente resolve isso? Vamos para a parte 3. O poder da meditação para limpar sistematicamente o nosso espaço interior. Porque a meditação não é só sentar, relaxar e ficar zen. Ela é uma ferramenta ativa, é indispensável. Pensando na metáfora física, é literalmente colocar a mão na massa com muita intenção. Primeiro passo, a gente precisa ir lá e abrir a porta para a luz entrar. Segundo passo, é pegar a vassoura e varrer o chão ativamente. E o terceiro passo, claro, é recolher e remover toda aquela poeira. Não tem atalho, é um processo passo a passo que exige esforço real. E como isso funciona dentro da nossa cabeça? Bom, abrir a porta significa colocar em prática a observação interior. O ato de varrer o chão é quando a gente tem a coragem de examinar a nossa mente e ser totalmente honesto sobre o que tem lá. E tirar a poeira é a aplicação de hábitos e disciplinas corretas. É através da meditação que conseguimos remover isso. E o ponto-chave do texto é que isso é feito aos poucos. É um trabalho de formiguinha. Ninguém faz uma faxina mágica num piscar de olhos. É pura disciplina e muita paciência. Mas nem sempre a sujeira sai fácil, o que nos traz a parte 4. As raízes de rajas e a descoberta dessa persistência tão profunda do nosso egoísmo. Para entender por que essa faxina precisa ser tão minuciosa, a gente tem que falar de rajas. O que é isso? É a qualidade da paixão desenfreada, daquela atividade que não para nunca, do desejo implacável e do egoísmo. O detalhe crucial é que quando o rajas domina a nossa paisagem mental, isso vira o adubo perfeito para que os problemas, como aquele orgulho e a raiva que já mencionamos, cresçam fortes e criem raízes profundas. E essa é a natureza invasiva do problema. Pensa na presunção, no tamanho do nosso ego. Numa mente dominada por esse excesso de agitação, por rajas, o orgulho não é só uma camadinha de pó no chão.
Ele age como as raízes de uma erva daninha muito resistente. Lança braços para todos os lados, entra pelas rachaduras da parede e tenta dominar o quarto inteiro. É por isso que só passar um paninho por cima não resolve. A raiz do orgulho está presa lá no fundo do piso. E aqui entra o grande perigo. Essa presunção é extremamente enganosa. A gente cai na ilusão de que, depois de alguns dias meditando ou sendo disciplinados, o nosso ego morreu, secou, foi totalmente derrotado. Dá a sensação de que o quarto está brilhando de limpo. Mas a realidade nua e crua é outra. Esses traços brotam de novo num piscar de olhos. É só surgir uma oportunidade, alguém faz um elogio ou rola uma provocação boba e pronto. Lá está o egoísmo se manifestando com força total. Ele só estava fingindo de morto. O que nos leva, finalmente, à nossa quinta etapa, a vigilância constante. E como guardar firmemente a porta da nossa mente. Se as raízes desses nossos obstáculos estão lá, só dormindo e esperando uma chance de crescer, a conclusão é muito simples. A vigilância precisa ser em tempo integral. Como essas raízes atreladas a rajas são muito fortes e revivem com facilidade, a nossa meditação e a disciplina precisam ser contínuas. Qualquer pessoa que busca esse caminho espiritual tem que ficar eternamente alerta. É literalmente como limpar um cômodo e depois ter que ficar de guarda na porta. É um compromisso sem pressa, mas também sem pausa, garantindo que o ambiente interno continue limpo contra qualquer semente de ego que tente se instalar de novo. Para fechar essa nossa análise de hoje sobre o Dhyana Vahini, fica aqui uma provocação profunda, daquelas para a gente refletir em silêncio. A porta do nosso aposento interior está realmente pronta para ser aberta para a luz? E mais do que isso, existe a preparação e a força de vontade necessárias para vigiar, constantemente, tudo aquilo que tende a criar raízes lá dentro? Fazer essa limpeza sistemática é, sem dúvida, o desafio de uma vida inteira. Mas com certeza absoluta, é a única forma de transformar um espaço antes escuro e empoeirado numa verdadeira morada de paz,